10h58. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta acontece a Festa do Fogo a partir das 7 da noite no Pátio de São Pedro. A festa celebra o orixá Xangô, representante de São João no sincretismo religioso do Nordeste. A cerimônia é realizada pela Caminhada de Terreiros de Pernambuco e faz parte da programação do São João da Paz da Prefeitura do Recife. O evento é aberto ao público. O espetáculo Mulher Monstro de José Neto Barbosa chega no Recife nesta quinta a partir das 7 da noite no Teatro Hermilo Borba Filho. A peça exibe uma colagem de declarações polêmicas e verídicas ditas por políticos, figuras públicas e pelos cidadãos nas redes sociais e nas ruas. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes da Rádio Universitária 99.9 FM, também quem nos acompanha pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Está começando agora mais uma edição ao vivo do Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook, com imagens aqui do estúdio no Recife. E você pode acompanhar a gente em nossa página no Facebook, que é o facebook.com/programa Fora da Curva. Na noite de ontem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, essa segunda turma, que é composta por 5 ministros, negou, por 3-2, que o ex-presidente Lula aguardasse em liberdade pelo julgamento, né? Também foi negado habeas corpus que questionavam a decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça. Em agosto, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal novamente, desta vez um habeas corpus em que a defesa questiona a imparcialidade do então juiz Sérgio Moro no julgamento do ex-presidente Lula, e o Fora da Curva vai acompanhar também essa decisão. Bom, e hoje, 26 de junho, é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. E no dia 11 de junho, agora, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro exonerou e também extinguiu todos os cargos de peritos do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura. O mecanismo é um órgão ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas não foi criado no governo Jair Bolsonaro, o ministério foi criado anteriormente. A gente acredita que por volta de 2015, mas a gente vai checar isso aqui com as nossas fontes de informação. O órgão é responsável por fiscalizar violações aos direitos humanos em locais como penitenciárias, hospitais psiquiátricos, asilos de idosos, entre outros. Essas demissões, essas exonerações, na verdade, vieram após tentativas de veto, de proibição de investigações nos presídios por parte do próprio Ministério dos Direitos Humanos. Em 2018, no ano passado, os peritos identificaram indícios de formas de tortura em 40 clínicas e hospitais pelo Brasil, em 17 estados brasileiros. Eles encontraram, por exemplo, aparelhos de eletrochoque proibidos, encontraram pacientes em cárcere privado, com privação de liberdade, presos, e também encontraram pacientes amarrados, a macas. Esse grupo também tem se posicionado, contrariamente à redução da maioridade penal, também são contrários à internação compulsória de dependentes químicos, bandeiras do presidente Jair Bolsonaro e dos seus correligionários. Como a gente informou anteriormente, além das exonerações, Bolsonaro extinguiu os cargos,
E a partir desse cenário, desse quadro, e levando em consideração também que hoje, né, se celebra, se lembra o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura, o programa Fora da Curva vem questionar essa prática, né? Se essa nova antiga prática de tortura, que é considerada crime pela legislação brasileira, se ela voltou a ser política de Estado. E nossa produção aqui está trazendo a informação que o mecanismo foi criado pela Lei 12.847, que foi sancionada no dia 1 de agosto, é isso, Vitor? 1 ou 2 de agosto? 2 de agosto de 2013, certo? O mecanismo entrou em funcionamento a partir de 2013. Então a gente pergunta se volta a ser política de Estado a prática de tortura, né? Com essa extinção do órgão e exoneração dos funcionários. Então, para responder essa questão, a gente já está recebendo aqui no estúdio, eu já agradeço bastante a presença da professora de Ciência Política e de Direito Internacional, também doutoranda em Direito, professora Ciane Neves. Muito bom dia, Ciane. Bem-vinda de volta. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos e todas ouvintes do programa Fora da Curva. Obrigada pela presença. A gente também está aguardando, está a caminho já, assistente social, que é especialista em políticas públicas, defensora de direitos humanos e presidenta do Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões, que é Vilma Mello, que já está a caminho. Por telefone, no segundo bloco, a partir de 11h30 mais ou menos, a gente vai conversar com um dos peritos, né, que foram exonerados por Jair Bolsonaro, perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é o Luiz Gustavo Magnata. Então, daqui a pouco a gente entra também com o Magnata a respeito dessa exoneração, né? Do que vai acontecer daqui para frente, como está a mobilização para tentar barrar ou pelo menos diminuir os impactos, né, dessa medida. E eu lembro a vocês que quem quiser participar pode enviar o comentário, a observação, a pergunta. É só enviar esse questionamento através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Ciane, esse decreto, né, 9.831, agora do dia 11 de junho, né, do presidente Jair Bolsonaro, exonera, né, os 11 peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura em pleno mandato. Né? Os peritos são responsáveis por fiscalizar os locais de privação de liberdade, né, presídios, hospitais psiquiátricos, abrigos também para pessoas idosas, instituições socioeducativas, também centros militares, né, de detenção disciplinar. Esse decreto foi publicado 2 semanas após o massacre, né, em presídios lá em Manaus, no Amazonas. Deixou pelo menos 55 pessoas mortas. O Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura já havia também denunciado, né, condições precárias e um clima de tensão no complexo penitenciário Anísio Jobim. Foi uma tragédia anunciada, né? Não, infelizmente não era novidade, né? E assim como os filhos do presidente, o próprio Bolsonaro, né, já veio a público honrar, né, conhecidíssimos torturadores da ditadura civil-militar brasileira, um deles o coronel Brilhante Ustra, né? E a gente questiona, e eu vou te perguntar, por que esse comportamento ainda é tolerado por algumas instituições brasileiras, né? Tanto que Bolsonaro não saiu preso da sessão do Congresso em que dedica o voto de impeachment a Dilma ao coronel Brilhante Ustra, notadamente torturador, né? Por que a gente ainda vê essa espécie de condescendência, Ciane, com a tortura no Brasil? Eu penso que a gente é uma sociedade de caráter muito punitivista. E por essa inclinação punitivista que nos delimita, faz com que a maior parte da sociedade e das instituições chegue a silenciar diante de determinadas práticas. Há uma cultura de que o exercício da tortura, que o uso da tortura seria uma espécie de um mecanismo de redução da criminalidade, né? Como se tivesse uma relação direta, né? Exato. E a gente percebe que, obviamente, não há nada que comprove, né, essa eficácia, essa eficiência da tortura como um diminuidor, né, da criminalidade na sociedade, e que, na verdade, ela se constitui mesmo como uma violação da dignidade da pessoa humana, que submete aquela pessoa a práticas vexatórias, a castigos cruéis, degradantes, que vão, na verdade, muito mais causar danos e deixá-la com sequelas muito piores do que convencê-la
da responsabilidade da sua prática criminosa. Isso é algo que é incentivado, que é estimulado no seio da sociedade. Mas eu penso também que Bolsonaro e seus seguidores, componentes de seu governo, seus filhos, representa também o que de pior a gente carrega enquanto sociedade, que é exatamente a continuidade desse tipo de pensamento, essa apologia que nós fazemos por castigos excessivos que são direcionados a determinadas pessoas. É preciso que se diga isso, né? Sim. A defesa da tortura não é uma coisa que está direcionada para a sociedade brasileira em geral. Existe um alvo preferencial nas práticas de tortura. Tanto é que quando o Bolsonaro elogia o brilhante Ustra, é preciso que a gente compreenda o seguinte: ele não está elogiando um torturador qualquer. Ele está elogiando um dos torturadores da presidenta da República que estava tendo o impeachment votado. Ali naquele voto tem muito de... Não é só um escárnio do Estado de Direito e dos direitos humanos em si, mas é uma completa afirmação da misoginia. Né? Então, o ódio às mulheres, os castigos exagerados, né? Os castigos desnecessários impostos, infligidos às mulheres, são uma característica da opção política que Bolsonaro representa. E que quem o apoia e quem o segue, de certa forma, expressamente ou tacitamente, corrobora com esse tipo de concepção. Gente, eu quero anunciar a chegada aqui de Vilma Mello. Bom dia, Vilma. Bom dia. Vilma, a gente já tinha anunciado no início do programa, é assistente social especializada em políticas públicas, né? E defensora de direitos humanos e presidenta do Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões, não é isso, Vilma? É sim. Bom dia, muito obrigada. Eu é que agradeço a essa casa de valorizar essa data que é tão importante para o combate e a prevenção à tortura no país. E eu posso lhe garantir, não só no país, mas no mundo. Sim, é uma data internacional, né, Vilma? É onde crianças, adolescentes, mulheres são vítimas, são as mais vulneráveis vítimas no mundo. Sim. É como o Ciano estava trazendo, né? A tortura, ela é direcionada, né? Ela tem um alvo, infelizmente, muito certo, né? A gente estava... antes da tua chegada, Vilma, a gente estava perguntando aqui a Ciane por que o Estado brasileiro continua tão condescendente à prática de tortura, né? Que é crime. É crime. É crime internacional, é crime nacionalmente. É crime nacionalmente. Né? Como é que tu avalias isso? Trabalhando diretamente, né, com a questão, Vilma? Quem trabalha com a prisão trabalha com a senzala pública. Anteriormente, senzala privada. E nós sabemos que isso é um reflexo histórico colonial, onde o corpo era uma mercadoria, sem direito à dignidade, entendeu? Sem direito aos princípios básicos da vida. Dá a impressão que a ideia colonialista ainda não saiu do Brasil. Está longe, inclusive, né? Está longe. Infelizmente. Então, em determinados momentos de democracia, a gente vê o inconformismo de alguns seguidores colonialistas ainda, com essa tendência escravocrata, a não aceitar a democracia participativa. Esse é um das maiores situações que vivenciadas agora, quando a gente teve uma política pública instalada de prevenção e combate à tortura, e que hoje, infelizmente, através do voto popular, nós temos um gestor, né, voltado exatamente para a banalização da tortura. Então, se a gente tem essas contradições, nós temos hoje o Mecanismo Nacional de Direitos Humanos desarticulado. Em processo de desmonte, né? Autorizado a exoneração pelo presidente, que, como Ciane bem disse, né, ele tem uma ideologia
pela tortura. Sim. Muito clara e explícita, né? Uhum. Explícita. Não enganou ninguém em relação a isso, né? Não é exato. novidade. Eu queria perguntar a vocês, especificamente, esse desmonte do mecanismo, né? Essa exoneração dos 11, né? Acho que são 11 peritos. O que é que significa na prática aqui no Brasil, Ciane e Vilma? O que é que pode representar? O que representa é a volta, né, explícita da tortura, da prática de tortura. Em Pernambuco, a gente tem algo diferenciado, porque em Pernambuco se mantém o mecanismo, até a semana passada, eu estava comentando, se mantém a política de prevenção e combate à tortura No em âmbito Pernambuco. estadual, No né? âmbito estadual. E o que é que a gente tem isso como referência? Se a gente tem isso como referência, a gente tem que diminuiu sensivelmente, isso eu posso falar de Pernambuco assim, diminuiu sensivelmente as denúncias de tortura dentro do sistema prisional. E também acelerou a autodeterminação das pessoas em denunciarem a tortura. Porque sabia que tem um mecanismo, sabia que... Então, em centro de idosos, em situação das pessoas em tratamento químico, né? Em tratamento por dependência química, tratamento químico não, por químico dependência. também, por dependência química. Então, tudo isso, a política pública já está dizendo, ela é pública, as pessoas tomam conhecimento e as pessoas vão tendo a coragem, se empoderando de dizer eu sou cidadão e tenho que denunciar isso. Isso em Pernambuco a gente pode acompanhar de perto, mas não é a realidade do Brasil. Do restante do Brasil, né? Em que outros estados certamente também podem não contar, né? Embora as pessoas tenham a tendência de aplaudir a tortura, e eu digo sempre, enquanto não tem um familiar preso, não é preso. Porque depois Sim. Um caso célebre na história brasileira recente foi o de Nelson Rodrigues, né, escritor, dramaturgo, Sim. que era um entusiasta da ditadura, até que teve um filho, né, jornalista também, que foi torturado. Ele pede ao presidente João Figueiredo que solte o filho e entende finalmente a dor de tantas mães e pais, né, que Esse é um passaram caso, pela esse é um caso situação. que tem que ser dito para as pessoas se sensibilizarem. Gente, nosso áudio tá no ponto? A gente pode chamar? Pode sim. Antes de voltar a conversa com vocês, a gente tá lembrando aqui que esse ataque do presidente Bolsonaro, né, em relação aos peritos, em relação ao próprio mecanismo, né, de combate à tortura, não pode ser dissociado, como a gente estava comentando, do próprio comportamento do presidente como parlamentar. Foram quase 3 décadas, né? Quase 30 anos de atuação no Congresso e com declarações explícitas mesmo a favor da tortura e em homenagem a torturadores, né? A professora Ivana Festini, que é nossa colaboradora na França, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, ela entrevistou o professor Afrânio Garcia. O professor Afrânio, ele coordena o grupo de reflexão sobre o Brasil contemporâneo lá na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, né, localizada em Paris. E embora o professor Afrânio esteja radicado na França já há muitos anos, ele realiza pesquisas sobre o Brasil e considera inaceitável, e foi sobre isso que Ivana conversou com ele, a tolerância institucional com as posições públicas do presidente Jair Bolsonaro em defesa da tortura. Eu convido a vocês a escutá-lo, por favor. O fato que o Bolsonaro, de dentro do Parlamento Nacional, faz a defesa da tortura e pronuncia o nome do torturador, como se aquilo fosse uma homenagem que pudesse ser feita. E os colegas que estão do lado não se sentem obrigados a dizer não, peraí, aqui é o Parlamento Nacional. Então eu fico perguntando, a França teria aceito, depois de 45, que você fizesse elogio do que aconteceu com o regime de Vichy, matando parte da população também francesa? Os alemães aceitariam, depois de 45, que se fizesse referência a algum membro da SS ou da Gestapo? Então, como é que os brasileiros hoje vão aceitar lavar as mãos diante de uma agressão a essa? É raro a gente ter visto um tal retrocesso em todos os pontos básicos de ação, né? Quem ocupa o poder atualmente dá a impressão para todo mundo que é um cavalo doido.
Quer dizer, roda para tudo quanto é lado, briga com todo, dá patada para tudo quanto é lado, e você não sabe nem para onde é que aquilo vai, e vão acontecendo coisas graves. Quer dizer, ninguém deu, pelo voto, procuração para fazer esse tipo de medidas cotidianas. Escutamos agora o professor Afrânio Garcia, professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Ele foi entrevistado pela nossa colaboradora, professora Ivana Festini. O professor Afrânio falava, que a gente comentava anteriormente, né, dessa espécie, infelizmente, de condescendência, né, da sociedade, infelizmente, das instituições brasileiras, né, em relação à tortura. E ele comenta que o que seria na França, né? Se hoje alguém, após a Segunda Guerra, conseguisse, né, num parlamento, defender práticas de tortura, né? Certamente essa pessoa não chegaria à presidência e muito menos certamente sairia presa, né? De uma instituição pública, política, né, francesa. Sobre o nosso mecanismo, né, que foi desmontado, o presidente, eu queria entender de vocês, o presidente ele não acabou com o órgão. Assim, ele não oficialmente não. Ele não fecha o órgão, mas ele desmonta o órgão, né? Isso. A partir do momento que ele exonera e que ele acaba com os cargos, né? Que agora podem vir peritos que são voluntários, como se fosse possível, né? A gente conseguir pessoas para trabalhar em dedicação exclusiva de maneira voluntária, num trabalho, acredito eu, bastante desgastante e difícil, né? Queria entender de vocês como é que a gente consegue... Diga, querida, pode falar, por favor. O mecanismo, para as pessoas que não entendem bem essa dinâmica, ele funciona como conselho tutelar. Era a mesma coisa do presidente hoje acabar exonerar os conselhos tutelares. Essas pessoas iam trabalhar voluntariamente, tempo integral. Não iria. Numa função difícil, numa função difícil de exposição à vida. Arriscada, certamente, né? Arriscada. Eu queria fazer uma ponte com a fala de Vilma a partir desse lugar, porque na medida que ele não encerra o mecanismo, e na verdade é preciso que seja dito que o mecanismo não é um ato de governo, ele é criado no ano de 2013, ainda no então governo da presidenta Dilma, mas ele não é um ato de governo, ele é um ato de Estado, é um compromisso que o Estado brasileiro assume perante a comunidade internacional quando ratifica o protocolo facultativo de combate à tortura, né? De combate e prevenção à tortura. Um tratado internacional obriga, à medida que o Estado o ratifica, ele assume para a comunidade internacional o compromisso de dizer que vai empreender todos os esforços necessários para erradicar aquela prática que coloca em risco determinados direitos na sociedade. Então, quando o Estado brasileiro cria um mecanismo, o que ele está fazendo é colocando em prática o compromisso que ele assume perante a comunidade internacional. Né? E aí, o que é que se vai? Por uma questão óbvia, o que é que nós podemos considerar? Primeiro, é um instrumento criado por uma lei que não é encerrado oficialmente porque um decreto não se sobrepõe a uma lei. Isso é teoria da norma jurídica e não tem para onde a gente correr. Né? O decreto não encerra uma lei. Mas o que é que se precisa considerar também? Um ato de Estado não pode ser desfeito por um governo. Nenhum. Governo é transitório, a gente sabe disso. Independente das concordâncias e das simpatias e antipatias do atual governo, ele não pode passar por cima daquilo que o Estado brasileiro assume perante a comunidade internacional. Isso é algo para ser dito. Ele não pode desconsiderar a estrutura normativa. Claro que eu estou falando isso do ponto de vista do que a gente aprende na legalidade. Nós não estamos num estado de normalidade, ainda que não se assuma oficialmente, né, que nós estamos no estado de exceção, mas nós não estamos no estado de normalidade, porque um estado de normalidade não compactua com todas essas coisas que vem acontecendo no Estado brasileiro de 2016 para cá. Né? Então, é preciso que se considere isso. Exonerar os peritos e transformar uma função que exige, além de exigir dedicação, exige retaguarda do Estado, é colocar em risco a sociedade como um todo e é o Estado assumir para a população dizendo o nosso compromisso
E a nossa ação prioritária é pela continuidade do arbítrio. Né? É isso que está sendo feito, é isso que o governo Bolsonaro diz para a sociedade brasileira. A nossa opção preferencial é pela continuidade do arbítrio. Porque o que é a tortura? Se não você submeter a uma situação de sofrimento extremo alguém que deveria ser cuidado por aquela instituição ou pelos agentes que compõem aquelas instituições. É agir além da lei. Né? É violar a lei, né? É violar a lei. Aí você pode até dizer o seguinte, quando foi que a tortura deixou de existir? Né? Inclusive ontem, quando eu falava do programa hoje, alguém me perguntou isso. Quando foi que a tortura deixou de existir e deixou de ser prática de Estado? De fato, ela nunca deixou. Agora, em um determinado período, não havia a afirmação do Estado em que essa era uma escolha. A institucionalização disso, né? A institucionalização. Então, não havia dentro dessa perspectiva. Hoje há, quando se exonera, quando se retira, quando se coloca como condição a função de voluntários, a atuação por meio de voluntários, você está colocando nessa condição de vulnerabilidade. E aí eu queria lembrar uma coisa. Quando a gente fala disso, veja, nós tivemos aqui no Estado o caso de Maria Clara de Sena. Né? Maria Clara de Sena, todo mundo sabe que é uma trans negra que atuava como uma das peritas no mecanismo estadual, que foi afrontada na colônia penal feminina por um agente penitenciário e que, diante da sua reação, Maria Clara passou a correr riscos à sua integridade e teve que pedir asilo político fora do país, né? Asilo político não, teve que pedir asilo e está hoje em outro país na condição de refugiada. Então, se naquele momento que o mecanismo estava nacionalmente institucionalizado, nós contamos com essa condição de vulnerabilidade a que os peritos estão sujeitos, o que poderá acontecer a partir do momento que o Estado se retira da sua responsabilidade de proteger? Isso pode até levar, tô perguntando aqui a vocês, é um questionamento nosso, essa medida pode levar a um efeito cascata em relação a outros mecanismos, outras formas, né, de combate a violações aos direitos humanos, Quando Vilma? você enfraquece uma política pública, você está dizendo que pode acontecer em outras. Já que ele tem a tendência, esse atual governo, ele tem a tendência da negação da democracia participativa. E toda política pública hoje no nosso país respeita o princípio da democracia participativa. Da sociedade civil participando, né? O Estado, ele chama a sociedade civil, e isso não é uma política, como eles querem dizer, comunista, isso é uma política até liberal no mundo, né? De chamar a sociedade para reduzir até os impactos dessa política. Então, se ele faz isso com o comitê e não causa grande impacto na sociedade, ele vai caminhando para fazer outras coisas. Sim, sem dúvida. Né? A gente tem que ter hoje um bom congresso, né? Um tribunal independente, imparcial, que essa palavra eu acho que ela é a divina, para que possamos viver a nossa democracia, não uma democracia militarizada. Mais participativa, né? Mais participativa. Democracia real, né? Gente, nossa produção levantou aqui que esse decreto, né, além de extinguir esses cargos, né, de exonerar primeiro e depois extinguir, de acordo com esse decreto, os voluntários, né, que houver, não podem ter vínculos com redes e entidades de sociedade civil, nem com instituições de ensino e pesquisa, né, nem com entidades representativas de trabalhadores, nem de estudantes, nem de empresários integrantes do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Quem vai fazer parte, minha gente? Veja, não há uma referência aí. Ele não proíbe a vinculação com entidades religiosas. E aí, esse é um elemento que a gente precisa chamar a atenção, porque uma das atuações do mecanismo também está vinculada às práticas de tortura existentes nas comunidades terapêuticas, que majoritariamente são controladas por igrejas evangélicas neopentecostais. Né? E aí é preciso a gente fazer essa referência. Por que o que pretende
um governo que proíbe a participação das representações da sociedade civil em um mecanismo que tem como função monitorar a prática, a existência da tortura nos estabelecimentos penitenciários, prisionais, nos hospitais, nas comunidades terapêuticas, nos asilos, né, nas fundações socioeducativas, o que pretende um governo que proíbe todas essas representações de participarem do mecanismo, mas admite a participação de representações religiosas. Né? O que se busca com isso? Né? E aí a gente precisa pensar que nós estamos para além dessa discussão de laicidade, porque essa discussão de laicidade no Brasil ela está esfacelada da mesma forma como está esfacelado o Estado de Direito, imparcialidade, né, impessoalidade da administração pública. A gente precisa resgatar esses conceitos, essas ideias e colocá-las em prática efetivamente. Para onde isso vai? Né? O que é que se pretende com isso? O que é que se busca com essa perspectiva? E por que eu estou falando disso especificamente? Porque a gente sabe que uma das bases de sustentação do governo de Jair Bolsonaro são as igrejas evangélicas neopentecostais. A própria bancada evangélica, né? Então, né? Que ficou de fora, realmente, né? Essa sua observação é muito forte, é muito pertinente, né? Ele tira da participação, na verdade, ele proíbe, né? Ele proíbe mesmo a participação da sociedade civil inteira, com exceção, né, de entidades religiosas que, como você bem lembrou, comandam boa parte, né, desses centros de acolhimento. No mínimo não pode ser até, nem parente eu acho que deve ser, né? Porque nem parente, então nem eu, nem a Ciane, nem ninguém poderia estar nesse lugar. Eu não estaria, porque eu estaria reforçando isso aqui, eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu não estaria nesse local, nem que ele me convidasse. Né? Porque reforça o desmonte, né? Porque reforça o desmonte da política pública. Sem dúvida. Gente, o Fora da Curva de hoje vai para um intervalo bem rápido e a gente volta já para discutir sobre essa exoneração, né, dos peritos do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura. Acompanha a gente aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. A gente volta já. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9, Duda Beat. Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido, um pedaço é pra você. 10 horas, Tássia Reis. Qualquer dia, qualquer hora, eu quero qualquer coisa que possa dizer. E às 11 horas, Madonna em Madame X. This is your wake-up call. We don't have to fall. A new democracy. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. A Rádio Universitária FM apresenta, dentro das comemorações dos seus 40 anos, a série especial Fernando Pessoa, Poemas Curtos. Uma jornada poética em 3 episódios, embalados por temas da nova geração do fado português. Em audição inédita no rádio brasileiro. Produzida por Maria Letícia Cavalcante e José Paulo Cavalcante Filho. Fernando Pessoa, Poemas Curtos, nesta quinta, às 20 horas, aqui, na Universitária FM. Quando as coisas apertam, tudo o que você mais precisa é de apoio. Apoio da família, dos amigos e de quem mais puder ajudar é fundamental. Quando a tuberculose é diagnosticada, é a mesma coisa. O apoio faz toda a diferença.
Se identificar tosse por 3 semanas ou mais, procure uma unidade de saúde. Tuberculose tem cura. O teste é rápido, o tratamento é gratuito e precisa ser feito até o final. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Programa Fora da Curva está de volta, ao vivo, e hoje a gente pergunta se a prática da tortura volta a ser uma política de Estado aqui no Brasil. Para fazer essa análise, a gente está recebendo assistente social, especialista em políticas públicas, também defensora de direitos humanos e presidenta do Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões, Vilma Mello. Também conosco a professora de Ciência Política e Direito Internacional, também doutoranda em Direito, Ciane Neves. Hoje, né, dia 26 de junho, é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Essa data foi instituída pela ONU em 1997 e essa data faz referência à assinatura da Convenção contra a Tortura, que foi criada no mesmo ano, 10 anos antes, 26 de junho de 87, né? Há 32 anos. Além do apoio às vítimas, a data visa também ao combate dos atos de tortura por parte de órgãos de Estado repressivos. Para a Convenção contra a Tortura, essa prática se define por, vou abrir aspas aqui, qualquer ato pelo qual uma pessoa seja intencionalmente infligida com dor ou sofrimento severo, seja ele físico, seja ele mental, a fim de obter informações ou uma confissão, a fim de puni-lo por um ato que tenha cometido ou que seja suspeita de ter cometido, quando tal dor ou sofrimento é infligido por um funcionário público, né, por um ente público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, fecha aspas. A gente também conversa agora, pode ser agora, produção? Só um segundo, mas a gente vai conversar já aqui por telefone com o Luiz Gustavo Magnata. Ele é mestre em Direitos Humanos, ele é advogado e ele é perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, um dos peritos, né, exonerados por esse decreto do presidente Jair Bolsonaro. A gente conversa com Gustavo diretamente de Brasília. Podemos, querida produção? Vamos botar mais aqui para perto o telefone. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Como vocês estão aí? Estamos caminhando. Estou aqui Na resistência, Gustavo. Assim como você certamente, Gustavo. Eu estava apresentando aqui você aos nossos ouvintes, né? Um dos peritos afastados, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente já conversou sobre a função do mecanismo, mas eu queria que você explicasse aos nossos ouvintes a função, né, do órgão e o que representa esse desmonte, né, essa exoneração, extinção dos cargos, Gustavo. Bom dia a todos e a todos. É uma satisfação poder estar falando com vocês. Eu soube que a Ciane e a Vilma também estão presentes, são duas militantes que eu conheço há muitos anos, então é uma satisfação estar falando junto com elas no programa. O mecanismo é um órgão criado por conta de uma obrigação internacional que o Brasil assumiu há mais de 30 anos, então precisava combater e prevenir a tortura. Então o Brasil assina o CAT, que é a Convenção contra a Tortura, depois ele assina em 2007 um protocolo facultativo se obrigando a criar um órgão formado por peritos que precisam ser escolhidos pela sociedade civil e que possam fazer visitas regulares de forma autônoma e independente. Então, esse esse ele é formado por 11 peritos que fazem visitas regulares a todos os locais de privação de liberdade no Brasil inteiro. Esse órgão tem um diferencial de não ser pautado por governo, nem dos governos do Estado, nem pelo governo federal. A gente tem um planejamento anual, aliás, bianual, mas com planos de ações anuais, que a gente escolhe a partir de critérios de uma metodologia bastante rígida quais são os locais que nós vamos visitar. Isso faz com que a gente consiga ter uma inserção e uma avaliação do sistema de privação de liberdade de forma mais ampla. Então, e a gente consegue e pode, segundo a nossa legislação, recomendar questões estruturantes a todos os entes, legislativo, judiciário e executivo. E temos feito isso desde 2015. Nós temos recomendado, desde da Presidência da República até
à direção das instituições questões que achamos que sejam fundamentais. Dentro do nosso trabalho, a gente, respeitando o protocolo facultativo, a gente sempre escuta familiares, pessoas privadas de liberdade, a sociedade civil, numa avaliação de que lugares nós vamos. Na visita em si, no local de privação de liberdade, a gente também tem uma rígida metodologia de ouvir as pessoas privadas de liberdade, ouvir os funcionários, ouvir a equipe técnica e ouvir a direção, apontando quais são as principais questões que nós verificamos ali e encaminhando questões como violência e tortura que a gente identificar às autoridades compatíveis. Infelizmente, esse ano nós temos sofrido bastante com o governo federal. Em janeiro, nós íamos ao estado do Ceará, que sofreu uma grande crise. Nós fomos impedidos de ir, fizemos uma grande mobilização, contamos com uma resposta eficaz e eficiente de vários órgãos, de vários movimentos sociais e de várias organizações, e conseguimos fazer, embora posteriormente, a visita ao Ceará. Estávamos já funcionando apenas com 7 peritos dos 11, e o governo vinha adiando a nossa nomeação. Quando foi em junho, em maio, conseguimos que o Ministério Público Federal entrasse com uma ação civil pública, e a resposta da União à ação civil pública foi entrar com um decreto exonerando todo mundo. E aí nós estamos agora numa situação bastante de fragilidade, com exonerados do cargo, né? A gente era perito remunerado, aqui exclusivamente trabalhando para isso. Continuamos como perito nomeado de função, mas não mas sem remuneração. O que na prática faz com que, por exemplo, eu que sou de Pernambuco, tenha que voltar para Pernambuco e não possa mais exercer de forma exclusiva esse trabalho, o que demanda muito. E isso fragiliza os compromissos internacionais e o nosso cotidiano. Em resumo, longo, me perdoe, é isso. Não, Gustavo, inclusive a gente vai continuar conversando contigo, né? Porque Ciane e Vilma querem travar aqui um diálogo contigo. A gente estava comentando no primeiro bloco a respeito das consequências que me parecem evidentes para a sociedade brasileira com esse desmonte, né, do cargo. Você lembrou algumas atuações do órgão. Eu queria que você lembrasse outras para o nosso público entender, né, como vocês atuam. Vocês também atuaram fortemente, né, com um relatório que foi publicado, foi divulgado, sobre a situação gravíssima lá no Amazonas, né, em Manaus, tanto que, infelizmente, a tragédia foi anunciada e aconteceu, né? Queria que você lembrasse outras atuações de vocês para os nossos ouvintes, para eles entenderem a dimensão do que é o mecanismo. Gustavo. Desde 2015 a gente faz essas visitas regulares, e em 2015 nós fomos ao estado do Amazonas. Lá chegamos, verificamos e apontamos o que a gente acredita que seja central, que é a omissão deliberada do Estado dentro das unidades. Tem um exemplo que também é mais próximo de Pernambuco, que é do Complexo do Curado. A mesma coisa acontece no Amazonas, e nós denunciamos os dois. E lá a gente apontava no Amazonas de que se o Estado não ocupasse de forma adequada, levando trabalho, levando educação, fazendo o que a legislação de execução penal indica que precisa ser feita, algo de muito grave poderia acontecer, inclusive um massacre. E fizemos várias recomendações ao Estado do Amazonas e aos entes federais, inclusive ao DEPEN. E fomos ignorados as nossas recomendações. Um ano depois, houve um massacre, nós voltamos ao Estado do Amazonas, fizemos uma grande mobilização com outros órgãos e entidades, trabalhamos na perspectiva de não repetição, trabalhamos na perspectiva de reparação das vítimas, trabalhamos com os funcionários que estavam de forma precária, que viram coisas absurdas e que o Estado simplesmente se omitiu a isso. Ainda assim, o Estado continua ignorando e esse ano aconteceu mais uma vez esse tipo de situação. Então, o mecanismo tem atuado fortemente nesse cenário. Nós já estávamos nos preparando para voltar ao Amazonas agora. Havíamos enviado ofícios ao governo do Amazonas, às autoridades do Amazonas e ao governo federal, dizendo da nossa preocupação. Já estamos planejando essa ida. A gente entende que esse decreto vem enquanto retaliação da atuação independente e autônoma do mecanismo. É muito difícil para a gente trabalhar com uma seriedade sendo atacado dessa forma. A legislação fala sobre autonomia e independência dos órgãos. Quando a gente atua
recomendando, sem medo, porque é o nosso trabalho, e em resposta o Estado brasileiro simplesmente exonera e tira a nossa função, isso é necessariamente uma retaliação. Outro ponto que nós viemos batendo desde 2016 são as comunidades terapêuticas de hospitais psiquiátricos. A gente tem atuado fortemente, fizemos relatórios e nitidamente esse é um governo que apoia de olhos fechados essas comunidades terapêuticas e algumas perspectivas manicomiais e que nós temos discordância. Então, é uma retaliação com esse decreto e a nossa exoneração. Infelizmente, sem dúvida, né, Ciane? Então, oi, Gustavo, tudo bem? Apesar dos desafios, é um prazer poder estar falando contigo depois de tanto tempo que a gente não se encontra. Eu fico... sim, quero dizer que eu fico muito preocupada com todas as decisões que esse governo toma cotidianamente, que nos coloca em risco, né? O tempo inteiro nos coloca enquanto sociedade como um todo, né? Diante de todas as violações de direitos que têm acontecido. Dentro dessa decisão descabida, né, de exonerar os peritos, quais têm sido as reações que vocês têm tido, além da ação civil pública proposta pelo Ministério Público, né, e que acho que é cabível, quais são os sujeitos que têm contado com apoio? Vocês já comunicaram ao sistema internacional de proteção de direitos humanos? Como é que está essa caminhada? A gente, desde o primeiro dia, desde o começo do ano, quando o Ministério e o Governo Federal barrou a nossa ida, né, proibiu a nossa ida ao Estado do Ceará, dizendo que tinham interesses entre ministérios e que nós não poderíamos ir, a gente já acionou a ONU e a OEA e nos mantivemos em contato direto com eles, dizendo que não teria sido só um engano, mas uma ameaça direta aos membros do mecanismo e à autonomia de sua atuação. Então a gente tem se comunicado. Desde que a gente viu o decreto no dia 11, nós já fizemos comunicados, estamos marcando a reunião, eles já emitiram nota pública, tanto o sistema ONU quanto o sistema OEA, e estão nos trâmites dele lá, fazendo as comunicações ao Estado brasileiro. Tem tido muita dificuldade, porque o Estado tem feito ações nitidamente de enfrentamento e de desmonte a qualquer política que seja de fiscalização e que tenha participação social direta. Essa tem sido uma grande dificuldade, uma grande forma de atuação desse governo federal. A gente tem mais contado com essa esfera, mas estamos tendo contado com a esfera nacional das entidades e dos estados que a gente tem visitado, né? A gente já foi em mais de 20 estados, a gente tem feito uma rede nesse sentido e dialogado o tempo inteiro. A gente sai do estado, mas a gente continua no estado dialogando e fazendo pontes e tentando monitorar as nossas recomendações. Sem esse apoio social nacional, nós não teríamos chegado até agora, até o dia 26 de junho, um dia tão emblemático para as vítimas. A gente tem passado por grandes situações, mas e sentido da necessidade que é continuar trabalhando e continuar a luta para manter o mecanismo. Não por conta de nós mesmos, mas por conta de poder ouvir as pessoas que ficam, por exemplo, 3 anos sem nenhum acesso a nenhuma autoridade. Isso nós podemos ver em vários estados. No Amazonas nós vemos isso, no Rio Grande do Norte nós vemos isso, no Rio Grande do Sul nós vemos isso. Tem sido uma máxima das instituições do Brasil. Joga a pessoa dentro do presídio, joga a pessoa dentro do sistema prisional e não as escuta nunca mais. O mecanismo tem conseguido, a partir dessa metodologia que nós fomos juntando, né, com as experiências de tudo que foi feito até agora, a gente tem conseguido fazer escutas de forma reservada, a gente tem conseguido fazer diálogos e fazer denúncias em específico sobre situações muito graves. Tirar o mecanismo desse local é também deixar de que essas pessoas possam falar. Há uma gravidade muito grande nisso. A gente tem percebido o quanto é importante ter a tranquilidade de ouvir as pessoas no local de privação de liberdade, e sem autonomia do mecanismo isso não pode ser possível. Esperamos que as respostas que venham internacionais também constranjam o Estado brasileiro, assim como
as organizações no Brasil têm feito. Vilma, por favor. Gustavo, bom dia, saudade dessa nossa convivência tão recente que nos vimos no fórum, né? No fórum de acompanhamento das medidas provisórias outorgadas pela Corte Internacional de Direitos Humanos no que se refere ao complexo prisional do Curado. E essa ação do mecanismo é importante que a gente diga aqui, né, que a gente relate aqui, que foi uma luta da sociedade civil desde o ano 2000, quando uma conferência nacional de direitos humanos, e que isso não é uma luta de agora, isso é uma conquista da sociedade, mas que a política pública é de Estado. Então, nós conseguimos tanta coisa, né? Criar um sistema nacional de combate e prevenção à tortura e ver agora o desmonte, isso nos traz tristeza e muita preocupação, porque o Rio de Janeiro tem um mecanismo também criado por força de lei, em Pernambuco também, e a gente tem a preocupação. Pernambuco, eu tenho ainda a certeza de que nessa gestão não poderá haver esse desmonte, mas vai haver implicações de ordem orçamentárias, né, que isso causa impacto. Então, mas a gente está aqui, eu quero te dizer uma notícia boa, amanhã a gente está tomando posse do Comitê Estadual de Combate e Prevenção à Tortura, resgatando o tempo que ele passou sem funcionar. E estamos ao lado do mecanismo estadual aqui em Pernambuco. A gente sabe da importância desse mecanismo, porque nós passamos a vivenciar os períodos de ditadura, eu já tenho idade para dizer isso. Passamos a vivenciar os períodos de recessão do autoritarismo e a gente não está tão distante de estar tendo ações autoritaristas. A gente está na luta, a gente vai continuar na luta nesse apoio a vocês. A nós também. A nós. Excelente notícia, Vilma, em relação ao Comitê Estadual. Dizer que não existe prevenção à tortura se não houver uma sociedade civil que possa adentrar nos locais de privação de liberdade. O que a gente tem percebido é que os locais de privação de liberdade têm sido tratados como algo secreto, em que ninguém pode adentrar. Isso é um grande equívoco. Os locais de privação de liberdade são locais de responsabilidade do Estado e que precisam ter transparência. Sem transparência, há um seríssimo risco de violências acontecerem e acontecem e que ninguém consiga ficar sabendo. A sociedade civil é fundamental para dar o limite ao Estado, para dizer ao Estado qual o caminho, qual o rumo que ele precisa dar. Fico muito feliz com essa nomeação, com essa posse do Comitê Estadual de Pernambuco, que é um ícone. Pernambuco, não é porque eu sou pernambucano, mas tem uma história, uma trajetória de luta contra direitos humanos e com prevenção e combate à tortura que dá repercussão nacional e internacional. Então, fico muito feliz, me sinto, sim, acolhido pelo movimento social daí de Pernambuco. E mesmo nessa situação aqui de luta, todas as coisas que nós tivemos para continuar a mobilização em relação ao Complexo do Curado, a gente permanece à disposição para construir, viu? Gustavo, eu te agradeço bastante pela tua participação. Coloco o programa Fora da Curva sempre à disposição das pautas de vocês. E essa luta de vocês não é uma luta individual, é uma luta coletiva, é uma luta nossa também. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigado a vocês pela participação e estamos juntos, vamos continuar construindo. Vamos lá, bom dia para ti. A gente conversou, né, por telefone com Luiz Gustavo Magnata, mestre em Direitos Humanos, advogado, perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, um dos 11, né, períodos que foram exonerados pelo governo Jair Bolsonaro. A gente tem só 8 minutinhos de pergunta, menos de 8 minutinhos de programa, e a gente também conversou com o professor Manuel Moraes, daqui a pouco a gente vai entrar com o áudio do Manuel, mas surgiu aqui uma pergunta, surgiram várias perguntas, entre elas a pergunta do ouvinte Gleudson Alves. Inclusive, ele fala a respeito de um tema que a gente estava conversando com Ciane e que Gustavo também reverberou a respeito das igrejas neopentecostais nesse contexto. Ele pergunta o seguinte:
como estão sendo estabelecidos diálogos, né? Se estão sendo e como estão sendo estabelecidos diálogos com pessoas praticantes de religiões neopentecostais. Ele diz que pergunta isso no sentido contraditório de as igrejas se posicionarem contra os direitos humanos e do uso desses espaços como, segundo ele, currais eleitorais. Como é que vocês estão vendo a participação das igrejas nessa questão? Principalmente agora com o fim do mecanismo de tortura. Eu acho que a pergunta dele, ele pergunta e em seguida ele já responde, né? Então, eu penso que é preciso a gente considerar o seguinte, eu vejo com muita preocupação essa inserção tão significativa de segmentos religiosos, sobretudo segmentos religiosos conservadores no âmbito do Estado. Eu não estou com isso dizendo que as religiões devam ser banidas do país e que o ateísmo deva ser instituído como política de Estado. Não se trata disso. Eu estou dizendo que quando a gente trata de laicidade e quando a gente trata de respeito à diversidade, implica dizer que não cabe ao Estado assumir paixão religiosa nenhuma. A sociedade é plural, é diversa e ela tem que ser respeitada na sua forma de se constituir. O problema maior é quando ele pergunta como estão sendo feitos os diálogos, aí a pergunta volta no seguinte sentido: como se faz diálogo com alguém que não se propõe a ouvir o que é diferente daquilo que ele defende? Né? Como é que se estabelece diálogo a partir daí? Com a porta fechada, né? Como é que se faz diálogo com alguém que é detentor de uma verdade absoluta e que acha que tudo aquilo que está fora do seu campo de verdade deve ser eliminado, deve ser exterminado, porque representa toda uma ameaça, é demonizado e por essa razão deve ser extirpado daquele meio social? Esse é um grande problema. A gente tem uma perspectiva, né, que é garantida pela Constituição, inclusive, de não intervenção nos templos religiosos, mas é preciso que a gente tenha clareza de que isso não é absoluto. A partir do momento que determinadas concepções, que determinadas práticas são utilizadas para colocar em risco ou para violar direitos e para insuflar a sociedade para sentimento de ódio, perseguição e práticas de outros crimes, isso precisa ter uma resposta do Estado e essa resposta precisa ser contundente. Mas não é colocando determinados segmentos na base do governo para garantir a condução e a manipulação deles. A gente escutou, né, como eu havia dito antes, o professor e o advogado Manuel Moraes. O professor Manuel coordena a cátedra Dom Helder Câmara de Direitos Humanos na Universidade Católica e também integrou, né, a Comissão Estadual de Memória e da Verdade. Ele falou conosco a respeito da exoneração, né, dos peritos do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura. Bom dia a todos os ouvintes do programa Fora da Curva. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade de fazer parte do programa. Nós estamos diante de um organismo que é o Mecanismo Nacional de Enfrentamento e Combate à Tortura, que foi resultado de 15 anos de luta da sociedade civil brasileira para que tivéssemos um órgão especializado com peritos qualificados no sentido de enfrentamento desse tipo de violação. Então, a pena a situação atual que passa o mecanismo. Eu acredito que o Brasil é um dos poucos casos em que nós temos uma regressão da política de direitos humanos de uma forma tão avassaladora em período, digamos, democrático, no sentido de que nós temos eleições, nós tivemos processos em que as instituições estão atuando, mas efetivamente no campo dos direitos humanos o desmonte ele é brutal e que coloca inclusive em xeque se estamos efetivamente vivendo uma democracia, porque é quem interessa, não é, desmontar uma política nacional de enfrentamento e combate à tortura. Se a nossa Constituição ela pugna pela defesa da dignidade humana, se ela defende de forma tão fundamental os direitos humanos. Então eu quero aqui agradecer a oportunidade e o registro de que essa situação fere profundamente a dignidade de todos os brasileiros. É uma pena que a sociedade ainda não tenha a devida compreensão do que significa esse desmonte. Mas acredito que programas como Fora da Curva ajudam as pessoas a se conscientizarem
da importância e da gravidade da situação. Muito obrigado. A gente agradece e escutamos agora o professor Manuel Moraes, advogado, militante de direitos humanos e coordenador da Cátedra Dom Helder Câmara de Direitos Humanos. O programa, infelizmente, está terminando, é muito rápido e o assunto é muito importante, a gente vai voltar a falar sobre isso. Muito obrigada, Ciane. Muito obrigada, Vilma, pela participação de vocês e pela disposição em falar num momento tão difícil como esse que a gente está vivendo aqui no Brasil. Agradeço também a Gustavo Magnata, conversou com a gente por telefone, um dos peritos exonerados por Jair Bolsonaro. O Fora da Curva, antes de terminar, a gente precisa parabenizar bem efusivamente a apresentadora Manina Guiar, que está fazendo aniversário hoje. Manina apresenta o programa às terças-feiras e é nossa querida parceira do Centro das Mulheres do Cabo. Manina, parabéns. Parabéns. Viva Manina. você, viva a sua luta. O programa de hoje foi produzido por Ed Rodrigues. Muito obrigada, Ed, pelo trabalho árduo seu e sempre muito competente no roteiro. Muito obrigada a Larissa Evelyn e Carol Torpe, nossas alunas do curso de jornalismo. Nas redes sociais, Larissa Evelyn, Vitor Aguiar, na edição também. Muito obrigada, Vitor. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. Eu convido todas e todos vocês a acompanharem o Fora da Curva nas nossas redes sociais. Boa tarde, boa semana para vocês e até o próximo programa. Obrigada, gente. Tchau. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.